como que você vê Deus. Porque cada um tem dentro de você uma imagem. Uma imagem ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, um antigo escritor grego dizia o seguinte: se os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, bois pintariam Deus como boi. Dizia-se que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente, quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. Osíris é apenas um espelho do ideal egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter, né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não sabe, Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí tem um paradoxo. Como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra um movimento desse Deus que é lindo. O Lutero fazia uma diferença em latim ele escrevia o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é Deus na sua essência. Ninguém se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo. Ele não tem falta de nada. O Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui para ficar no meu nível, de modo que, mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus, o caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens, o Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da teologia cristã, que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. A máscara que oculta o rosto humano revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a sua epístola aos Colossenses, ele fala, tenham em vocês o mesmo, aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. E aí vem o complemento com o apóstolo João. Esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o preço que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características dele de Deus. Deixou de usar. Então, Jesus se esvaziou-se. Não perdeu. Deixou na garagem. Deixou na garagem. E ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E foi tentado... Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser humano, esvaziado. 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 Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria o dito cujo? O dito cujo. Exatamente. Então o que Deus faz? Deus vence ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter. Deus é tão poderoso que Jesus, para expulsar um demônio, não precisou tirar uma espada. Jesus falou assim, sai dele agora. Só a palavra dele já era imbuída de autoridade, de dinamis, que é uma tradução para poder. A palavra dele já era poderosa, ele não precisava de bater, nem de dar estrago. Jesus, quando se esvaziou e assumiu a nossa natureza, ele não fingiu ser humano. Ele se tornou de fato humano. Ele andou a pé. E o que significa Jesus andar a pé? O que aconteceu com a onisciência dele? Trancou na garagem. E quando chegou aqui, ele fez perguntas honestas. Ele falou, por exemplo, assim, o filho não pode saber nada de si mesmo se o pai não o revelar. Que ele não sabe nada de si mesmo se o pai não
não revelar. Ele fala que o dia da volta dele nem ele sabe, nem os anjos, não somente o Pai. Ele na cruz, ele não aguenta carregar a cruz até o final. Ele fala que ele foi enviado pelo Pai. O Pai é maior do que eu. Realmente, se eu pegar só esse grupo de Sim, textos... você vai achar que tem uma hierarquia. Hierarquia, Jesus tá inferior. Só que eu tenho outros textos que falam, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus era Deus, só que ele é Deus, mas de que maneira? Deus revelatus. Lembra o adultério, Deus absconditus? Ele deu um rosto para o Pai. Ele deu uma forma para o Pai. Ele tornou o Pai mais próximo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porém, você ia parecer tão pequeno que também ia ficar mais fácil rejeitar você. Então, por isso que Deus diminuiu e veio morar entre nós. Porque, primeiro, para não nos assustar com a glória dele. E segundo, para nos atrair realmente pelo amor e não pelo medo, por qualquer coisa. Olha, tentem me amar pelo meu caráter, não pela minha força. Se eu não usei a força para destruir Satanás, ele está aí até hoje, eu também não vou usar a força para obrigar você a me amar. Agora, depois de toda essa digressão, eu estou pronto para responder a pergunta que você me fez. Como você imagina Deus? Leia o Evangelho e você vai ter sua resposta.